Paz de Deus, gente linda, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos por aqui para mais um devocional no dia de hoje e hoje Deus vai falar com nós em Salmos 42:5. Eu já peguei aqui minha Bíblia, já abri aqui em Salmos 42:5 e a gente vai fazer o devocional do livro, que é esse aqui, Oi Deus, sou eu de novo, do David Leonardo. E hoje, o título de hoje, Deus fala: é possível vencer o desânimo. Em Salmos 42:5, Deus fala: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador. Salmos 42:5. Vamos ver o que Deus fala com nós através desse versículo. O desânimo é uma sensação muito recorrente. O evangelho é para quem está desanimado também. Venha a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Essa fala de Jesus é destinada ao desanimado, ao oprimido, ao sobrecarregado, e em algum momento da vida, todos precisaremos nos lembrar dessa verdade. Há coisas sobre as quais já ouvimos, mas porque ainda não aconteceram, consideramos impossível que venha a se realizar no futuro. Isso é desânimo. Ver sonhos realizados somente pelos outros gera desânimo. Seja sincero para aceitar que tem essa sensação. Olha, gente, a chuvinha. Não sei se vai dar pra escutar no vídeo, mas começou a chover. Para tornar a condição pior, damos atenção à opinião dos outros. Se alguém diz que vai se casar, o outro fala que vai dar em divórcio. Se alguém diz que vai abrir um negócio, o outro responde que o mercado da área está ruim. Se alguém diz que está orando por um milagre, o outro afirma que não vai acontecer e é melhor desistir. Um mar de pessoas desanimadas perambula pelo mundo. Se não cuidarmos, seremos contaminados por essa maneira de pensar e agir. Quando percebemos, estaremos sem forças. Davi, o homem segundo o coração de Deus, chegou a esse ponto quando escreveu os Salmos 42. Ao olhar para si, percebeu algo errado. Quando o desânimo se apodera, a esperança vai embora. Sem nos darmos conta, ficamos desanimados em várias áreas, morremos pouco a pouco e abandonamos a vida com o Senhor. Deixamos de buscar, de ouvir, e sem perceber nos esquecemos da promessa de Deus. Põe a sua esperança no Senhor e o louve, não desanime, não pare, nem fique triste. Em vez disso, espere em Deus. Assim que perceber que seus pensamentos estão fugindo do controle, e leve-os ao Pai. Lembre-se do que traz esperança. Jesus entregou a vida por amor a você. Cristo conhece suas dores e estará ao seu lado para ajudar a suportá-las. O Senhor está preparando uma morada para você no céu. Ele virá em breve para buscar seus filhos. Você precisa combater o desânimo e ter certeza de que tudo o que ele prometeu vai acontecer. Nenhuma palavra dele vai cair por terra, nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Lembre-se, para combater o desânimo, lembre-se das promessas de Deus. Nenhum plano dele pode ser frustrado. Amém. Olha só, gente, o que Deus fala no dia de hoje através de Salmos 42. Que sim, é possível vencer o desânimo. E o desânimo a gente vence com a ajuda de Deus, confiando, crendo em Deus. Então, eu não sei qual é o momento que você está passando, o que tem te desanimado, o que tem te deixado angustiado, deixado sem forças para continuar, deixado sem ânimo, sem esperança. Mas eu tenho a te dizer que com Deus você vai voltar a ter esperança, com Deus você vai voltar a viver uma vida com ânimo e deixar o desânimo. O desânimo não é de Deus. O desânimo é algo que vem do inimigo, porque o inimigo, ele quer ver a gente desanimado, o inimigo, ele quer ver a gente para baixo, ele quer ver a gente desistir de tudo. Mas a gente não vai dar voz pro inimigo, a gente não vai dar ouvidos pro que o inimigo fala, a gente não vai deixar o inimigo agir na nossa vida, porque a gente vai dobrar o nosso joelho, a gente vai orar, a gente vai pedir socorro do céu, de Deus, e Deus sempre vai estar ali para nos socorrer, para nos ajudar, para nos dar ânimo. Como fala em Salmos 42, porque você está abatido, ó minha alma. Muitas vezes a nossa alma ela se abate. Muitas coisas acontecem ao nosso redor, na nossa vida. Isso tem nos abatido. Mas olha só o que fala, porque está tão triste. Espera em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador.
Então é sobre a gente esperar em Deus. E Deus, ele tem novos dias para nós, dias bons, haverá dias tristes, haverá. Mas com Deus a gente suporta, com Deus a gente tem essa esperança, sabe, de viver uma vida tranquila, uma vida feliz, uma vida sob a proteção, sobre a graça, sobre o amor de Deus, que só Jesus tem para nos dar, que só Jesus tem para preencher a nossa alma, a nossa vida. Então que a gente venha buscar em Deus cada dia mais e mais renovo, esperança, fé, para Deus preencher a nossa alma, preencher todo o vazio, nos dar alegria, nos dar esperança. E é a gente orando a Deus, pedindo para Deus isso. É a gente jejuando, é a gente louvando, é a gente buscando Deus todos os dias da nossa vida. Ao acordar, durante o dia, antes de dormir, porque sempre Deus vai estar nos protegendo. Então que a gente venha, sabe, buscar mais e mais de Deus para a nossa alma. Não só querer trabalhar, não só querer conquistar, realizar, viajar, ser feliz com coisas desse mundo, sendo que o mais que importa é Deus na nossa vida. Com certeza a gente tem que trabalhar, a gente tem que viver, mas em primeiro lugar buscar as coisas que vêm de Deus, buscar Deus. Hoje pela manhã eu estava escutando uma oração, aí depois logo em seguida foi uma pregação. E eu pude refletir algo muito assim, quero compartilhar aqui com vocês. A nossa vida, em primeiro lugar, vem Deus. E Deus tem que estar no topo. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar se realmente aquilo vem de Deus ou aquilo não vem de Deus. Então, o primeiro lugar é Deus, depois vem as outras demais coisas da nossa vida. Então que a gente venha dar prioridade para Deus. E quando a gente caminha com Deus, Deus ele precisa estar na nossa vida em todos os lugares. Desde você acordar, desde o café da manhã, desde o trabalho, desde o sair, o voltar. Desde tudo assim, sabe, da nossa vida, tudo que a gente for fazer, a gente estar pensando em Deus, sabe? A gente está buscando a Deus, conversando, falando com Deus. Deus, ele é a nossa prioridade, ele tem que ser a nossa prioridade da nossa vida. Então, com Deus, sim, é possível a gente vencer o desânimo e a gente ser feliz, a gente olhar além das montanhas, olhar para Deus, sabe? Porque é de Deus que vem o nosso socorro, é de Deus que vem o nosso ânimo, a nossa esperança, ela está em Deus. E como fala Davi, ele foi um homem, né, segundo o coração de Deus. E ele chegou a um ponto que ele escreveu os Salmos 42, que ao olhar para si, ele viu que havia algo errado. Foi quando o desânimo, né, ele se apoderou e a esperança foi embora da vida de Davi. Então, que a gente não venha deixar o desânimo se apoderar de nós. Então, muitas vezes você pode acordar desanimado, mas não deixe o desânimo te tomar conta da sua vida. Levanta, olha para o céu, agradece a Deus, ora, toma um café e vai fazer o que precisa ser feito. Vai trabalhar e sempre pensando que Deus tem o melhor para você e que Deus vai cumprir o propósito, a promessa que Ele fez para sua vida. Mas você não pode desanimar. Você tem que realmente se firmar em Cristo e todos os dias ir em busca do que Deus tem para realizar na sua vida. Então, é sobre a gente ter a nossa esperança firmada em Deus, para a gente não desanimar. Porque haverá momentos difíceis, haverá. E é somente em Deus que a gente encontra esperança, é somente em Deus que a gente encontra paz, alegria para viver e para continuar independente da situação que a gente passe, para a gente não deixar o desânimo nos vencer, e sim a gente vencer o desânimo com a ajuda de Deus. Então que a gente venha colocar a nossa esperança no Senhor, que a gente venha louvar ao Senhor e a gente não desanime, a gente não pare, a gente não fique triste. E se a gente ficar triste, isso é o normal do ser humano, mas que a gente expulse essa tristeza com a graça, com a paz que somente Deus tem, para colocar no nosso coração e para nos dar esperança para a gente viver uma vida feliz com Cristo. E que Deus nos ajude, como fala aqui, assim que perceber que seus pensamentos estão fugindo do controle, eleve-os ao Pai. Quando você perceber que tudo está difícil, há pensamentos ruins, tudo está assim tenebroso,
na sua vida, você ore ao Senhor. Que Deus te ouve, Deus te ajuda a vencer isso, com a graça que só Ele tem para nos dar. E a gente tem que lembrar todos os dias que a esperança que a gente tem, ela vem de Jesus. Porque Jesus, ele entregou a vida dele por amor de nós. Então, se hoje a gente está aqui vivendo, Deus enviou o seu Filho por amor de nós. Então, a gente é muito privilegiado, a gente é amado, a gente é guardado, a gente é protegido por Deus. E Deus, ele só espera de nós um coração sincero, um coração com verdade, que busque Ele verdadeiramente todos os dias. Não somos perfeitos, somos imperfeitos, mas que a gente venha a ser moldado pelo Espírito Santo de Deus, através da fé que a gente tem em Deus. E a gente crê, a gente confia que se a gente quer mudar a nossa vida, a gente deve ser moldado por Deus dia após dia. Porque Deus, ele tem muito, muito, muito a moldar a nossa vida, para a gente caminhar uma vida verdadeiramente com Cristo, seguir os passos de Jesus. Que a gente venha deixar o passado, que a gente fazia o errado no passado, e viver uma vida com Cristo, uma vida com verdade, uma vida com realmente, sabe, viver assim uma vida que você vê, que é a vida que Deus tem para você. Que dia após dia você vem melhorando, que dia após dia você vem seguindo o caminho que Deus tem para você. Você renunciar às suas vontades para viver as vontades de Deus para a sua vida. É a melhor escolha que o ser humano pode fazer. É renunciar às suas vontades e dizer: Deus, eis-me aqui. Me faça uma pessoa diferente. Me molde, Senhor, para cumprir o teu propósito, o teu chamado. Isso é tão lindo. A gente deixar Deus agir na nossa vida, a gente buscar a Deus todos os dias. Então, que você entregue a sua vida a Jesus, porque é o melhor caminho a seguir, é os passos de Jesus. Você que está parado na caminhada, reconcilie com Deus. Deus te ama, você é uma alma tão preciosa para Deus. A gente é uma alma preciosa para Deus, porque olha tudo que Jesus passou por amor de nós. A gente é muito, muito, muito amado por Cristo, por Jesus. Então, que você siga uma vida verdadeiramente com Deus, e todos os dias a gente caminhando com Jesus é a melhor escolha que a gente pode fazer, porque a gente encontra paz, a gente encontra ânimo e a gente encontra realmente felicidade, e a gente vence o desânimo e vive uma vida com a proteção, com a graça, com o ânimo, com a alegria e paz que só Deus tem para nos dar. Então, que você lembre-se que para combater o desânimo, lembre-se das promessas que Deus tem para você, e que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. É só você crer, você confiar, porque Deus, ele realiza em nossa vida mediante a nossa fé. Então a gente é movidos por fé. Que a gente venha a buscar Deus mais e mais Deus vai acrescentar a nossa fé. E que Deus continue falando mais e mais do seu coração, através dessa palavra de Salmos 42:5, que é possível vencer o desânimo em nome de Jesus. Todos os dias a gente vai vencer o desânimo. Quando ele vier, a gente vai orar, vai crer e confiar. E Deus vai repreender todo o desânimo e vai nos dar ânimo, paz e esperança. Amém? Oramos ao Senhor. Jesus, eis-me aqui, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai, que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Obrigado, Deus, por falar comigo, Pai. Eu sinto a tua paz, a tua presença nesse lugar, Jesus. Obrigado, Senhor, por falar com essa pessoa que está me assistindo. Só Deus sabe o que passa no coração e na mente dessa pessoa, na família, na vida dela. E eu peço, Jesus, que o Senhor abençoe essa pessoa. O Senhor dê o ânimo, Jesus, que ela precisa, a paz que ela precisa no coração. Que ela venha olhar somente para Ti, Jesus, e aceitar a Ti, Jesus, e viver uma vida verdadeiramente com Cristo. Nós Te louvamos, Jesus, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Nós reconhecemos, Pai, o Teu amor por nós. Nós Te amamos, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, Senhor. Por enviar o Seu Filho, Pai, por amor de nós. Obrigado, Jesus, por tudo que passou por amor de nós, para hoje nós ter vida, nós respirar, nós poder, Jesus, levar o Teu Evangelho, Jesus, aprender mais de Ti, Jesus, e seguir os Seus passos. Que é isso, Pai, o que o Senhor nos ordenou a fazer, Pai. Estamos aqui, Jesus, vivendo para Ti, renunciando, Deus, às nossas vontades e vivendo as Suas vontades, porque as Suas vontades, Deus, elas são verdadeiras, elas trazem vida, elas trazem paz. A gente realmente vive uma vida, Jesus, de propósito,
uma vida digna de que Deus tem para nós, que é o melhor. Obrigado, Deus, pela saúde, pelos milagres, Pai, que só o Senhor tem para nos alcançar. Obrigado pela proteção divina, pela graça, Deus, que só em Ti encontramos. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, Te agradecemos, Pai, por essa palavra e que o Senhor fale mais e mais conosco, porque eu sei que o Senhor tem mais e mais a falar conosco através dessa palavra. E o ânimo, Pai, que precisamos, a força, a esperança, está em Ti, Jesus. E todo o desânimo, Deus, nós vencemos pela graça, Jesus, que só em Deus há. Porque estamos buscando a Ti, Jesus, com verdade, Pai, com o coração disposto, Jesus, a uma nova vida com Cristo, dia após dia, Pai, seguindo com verdade, Pai, os caminhos que Deus tem para a nossa vida, que é um caminho de paz, um caminho de esperança, um caminho, Pai, de uma nova vida, Jesus. E a partir do momento que seguimos somente a Ti, Jesus, o nosso passado, o nosso erro, eles já não importam mais, porque Deus apaga. E Deus nos dá uma nova vida, Senhor, quando cremos e confiamos que Deus tem o melhor para nós. Jesus, que essa pessoa que está me assistindo, ela possa, Pai, vencer os traumas da vida dela, Jesus, vencer o passado tenebroso, Jesus, e aceitar a Ti, reconciliar a Ti, uma nova vida Deus tem, Jesus. E o que importa é daqui para frente, Deus, o que Deus vai fazer na vida dela, Senhor, através da mudança que Deus tem para a vida dessa pessoa, Jesus. Ela será moldada por Ti, Deus. Ajuda, Senhor, essa pessoa a tomar a decisão, Deus, de reconciliar Jesus com o Senhor, de aceitar a Deus como o único, suficiente Salvador da sua alma, Senhor. Quão preciosa, Pai, é uma alma para Deus, Senhor. Salva essa pessoa, Jesus, como Deus salvou a mim, Senhor. Como Deus alcançou a minha vida. Faz um milagre, Senhor. Sabemos que Deus pode todas as coisas, Pai. E nós cremos e confiamos que Deus tem o melhor para cada um de nós, Pai. Tu és louvado, Tu és glorificado, Tu és exaltado. Nós reconhecemos, Pai, a Tua graça, a Tua proteção, o Teu amor sobre nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Nos molda dia após dia, Senhor, que a gente venha a ser, Senhor, pessoas cada vez mais e mais moldadas por Deus, servos de Jesus, que caminham com humildade, com alegria, com paz no coração, levando a Tua palavra, o Teu evangelho, Jesus, que só Deus tem, Jesus, para nos alcançar o melhor. E nós reconhecemos o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça, Pai. Nós somos felizes, nós temos vida e vida em abundância, proteção divina, porque Deus é quem nos alcança. Obrigado, Deus, por esse devocional. Obrigado, Deus, por essa palavra. E continue falando mais e mais, Pai. Obrigado por tanto sempre. Em nome de Jesus, Pai. Essa nova semana ela está diante de Ti. Ela vai ser uma semana abençoada demais, sobre a Tua proteção, sobre a Tua graça, Pai. Prosperidade, Deus tem, proteção divina. O Senhor tem graça, alegria e paz, ânimo, Jesus, para nossas vidas. Nós olhamos, Pai, somente para Ti. Que nós venha desviar o nosso olhar, Pai, para as coisas desse mundo e venha olhar somente para o alto, para o que traz vida, para o que traz alegria de verdade. Que está firmado na Tua presença, Pai, Te louvando, Pai, Te buscando com verdade. Obrigado, Deus, por tanto, tanto sempre. Em nome de Jesus. Amém, Deus, e amém. Glória a Deus, aleluia. Tão bom a gente buscar a Deus e Deus está aqui com nós. Pode ter certeza disso, que Deus te alcançou, Deus te visitou através desse devocional. E o que você sentiu no seu coração, a paz que você sentiu, o ânimo que você sentiu, ele vem de Deus. Porque Deus te ama, Deus tem o melhor para você, Deus me ama, Deus tem o melhor para mim. E quando a gente busca a Deus com verdade, Deus, Ele está nos ouvindo e Deus, Ele tem o melhor para nós. E que Deus continue falando mais e mais no seu coração, no meu coração, através dessa palavra. E que você tome uma decisão de caminhar com Cristo, com Deus. Porque Deus, Ele tem uma nova vida para você. Ele tem um novo tempo para a sua vida. E somente em Deus a gente encontra esperança, a gente encontra graça e paz. E a nossa vida, ela é uma construção.
a nossa vida espiritual com Deus. Quando a gente busca, Deus alcança. Quando a gente pede, Deus alcança. Quando a gente ora, Deus ouve e Deus tem resposta para nossas vidas. Amém? Eu quero que você curte esse vídeo, esse devocional. Eu quero que você comente aqui o que você sentiu no seu coração. Pode comentar, pode pedir oração aqui nos comentários. Eu quero que você se inscreva no canal, que toda semana, se Deus quiser, tem devocional aqui no YouTube. E eu quero que você compartilhe esse devocional com alguém que você quer que seja alcançado por Deus. Pode compartilhar para várias pessoas, pode compartilhar em grupos também. Que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para alguém através do que você irá compartilhar. Você irá abençoar a vida dessa pessoa ao compartilhar esse devocional, porque Deus tem uma palavra também para outras pessoas além de você. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beijos no coração.